Olá, graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus capítulo 21, versículo 14. Jesus efetua curas no templo. Versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Jesus estava ali no templo e os cegos e os coxos, que eram os aleijados, foram até Jesus. E Jesus ali curou, fez milagres e curou eles. Versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Então, ali, os sacerdotes e escribas viu que Jesus fez, curou, fazendo ali milagres. As maravilhas que Jesus fazia ali no templo. E os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, eles indignaram os escribas e os sacerdotes. E eles fizeram pergunta a Jesus. Ao versículo 16. Ouves o que estes estão dizendo? Aqui foi a pergunta que os sacerdotes e os escribas fez a Jesus. Ouves o que estes estão dizendo? Aí Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus. Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Jesus fez a pergunta para ele. Então, os sacerdotes e escribas fez uma pergunta e Jesus respondeu com a pergunta, que foi: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Jesus, a maioria das vezes, ele sempre respondia aos escribas, aos sacerdotes ou fariseus com a pergunta. Então, ali para eles pensarem o que eles perguntou a Jesus. E Jesus sempre dava a resposta certa. Que Jesus, ele é perfeito. Ele sabe o que ele estava pensando. Ele sabia que aquele escriba sacerdote ia fazer aquela pergunta. Então, Jesus sabe de tudo. Então, ele é onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Então, ele fez a pergunta aos sacerdotes e escribas. Então, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Porque aqueles meninos ali estavam clamando. Então, aqueles meninos estavam clamando do coração, uma adoração pura, Então, Jesus fez a pergunta a eles, aos sacerdotes e escribas, para eles repensarem o que eles perguntaram ali a Jesus. Porque eles se achavam que eles eram certos, Os sacerdotes e escribas. Queria saber mais do que Jesus. Versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus deixou ali o templo e foi para a cidade de Betânia e dormiu naquela cidade. Tá bom, amado? Então hoje foi: Jesus efetua curas no templo. Que Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima e Deus abençoe.